E neste mês de outubro acontece em todo o Brasil a campanha de vacinação contra a pólio e multivacinação para a atualização da carteira vacinal de crianças e adolescentes de até 15 anos de idade. Nós realizamos uma entrevista aqui na TV Erechim para entender como vai funcionar a vacinação durante todo o mês no município. Para falar então sobre as vacinas nesse mês de outubro, nós estamos aqui com a Fernanda Nonemacher. Ela é coordenadora do Núcleo de Imunizações do município de Erechim. Fernanda, bem-vinda. Obrigada. Boa tarde, Sandra. Boa tarde. Mês de outubro é um mês de vacinação. Fale um pouquinho da importância desse calendário de atualização para os pais que, de repente, no decorrer do ano, aí deixaram de fazer alguma vacina, até por medo em virtude da pandemia. Exatamente, Sandra. Esse ano nós tivemos uma situação epidemiológica bem atípica, né? Sim. Nós tivemos uma pandemia do Covid-19 e, em virtude dessa questão, os pais, com o isolamento social, acabaram deixando de procurar o serviço de saúde para a vacinação das crianças. Então, isso acabou gerando um atraso no calendário vacinal e acabou impactando diretamente nos índices de cobertura vacinal, que caíram bastante. Então, o país, pela primeira vez em 20 anos, não atingiu os níveis esperados de cobertura vacinal em nenhuma das vacinas para menores de 1 ano de idade. No decorrer do tempo, as pessoas parece que ficaram receosas em virtude do que é a vacina, do que tem dentro, o que é aquele líquido, o benefício ou o malefício que faz para a criança. E isso causou também um afastamento de muitas famílias que se recusaram, inclusive, a vacinar os seus filhos. Sim, exatamente. Isso aconteceu, vem acontecendo cada vez mais. Os movimentos anti-vacina são uma vertente crescente, né, na sociedade. Sim. E isso acaba impactando de forma negativa na prevenção, no controle, na erradicação de doenças, tá? E uma questão é que às vezes são difundidas informações falsas, as fake news, né, a respeito de vacinas. Então, o imunobiológico, para ser, até o momento dele ser distribuído para a população, ele é testado, são várias etapas de testagem, de qualidade. Então, as pessoas não precisam ficar receosas quanto à composição, não tem nenhum vírus letal que vá fazer algum dano à população. E outra coisa que também pesa é a questão de uma falsa sensação de segurança por parte da população. Como doenças como a poliomielite, o sarampo, elas não estão mais circulantes, elas foram erradicadas, elas sumiram, as pessoas têm aquela falsa sensação de que eu não preciso me vacinar porque a doença não existe mais. E desse jeito nós corremos o risco, né, dessas doenças retornarem, voltarem a circular no nosso país. Poliomielite é um problema muito grave que algumas crianças são acometidas. E a vacinação ela vem justamente para evitar que esses problemas aconteçam. Uma criança que não se vacina para a poliomielite, quais são os riscos dela ter uma deficiência? Atualmente no nosso país nós não temos casos de paralisia infantil ou poliomielite há mais de 30 anos, né? Desde que o Brasil fez uma pactuação com mais de 100 países, né, para tomarem medidas de controle, vacinação, vigilância epidemiológica. Então, aqui nós não teríamos um risco tão grande de uma criança que não fosse vacinada. Porém, hoje se viaja muito, a globalização, pessoas de fora vêm para cá e existem países onde a poliomielite ainda é considerada endêmica, ou seja, ela é ativa nesses locais. Então, corre-se o risco, sim, de entrando em contato com uma pessoa, né, que esteja com o vírus, a criança ou até mesmo o adulto. Ela é uma doença que não acomete somente as crianças, poderem ficar incapacitados em virtude de não terem feito uma vacina, que é extremamente simples. A vacina é oral, são 2 gotinhas, né, feita nas crianças até os 4 anos de idade, não dói nada. Então, é uma atenção que os pais devem ter, por mais simples que possa parecer o processo de vacinação, é uma gotinha, mas é o que vai fazer a diferença depois na qualidade de vida da criança. Com certeza, mas uma doença que a gente ouviu que voltou nos últimos tempos foi o sarampo. Inclusive algumas cidades até que tinham surtos de sarampo. Aqui em Erechim, graças a Deus, a gente não tem até então esse problema. Mas se não vacinarmos, podemos ter? Poderemos ter, sim.
O ano passado, então, o Brasil viveu uma epidemia de sarampo, foram mais de 18 mil casos confirmados em todo o país. Em 2016, tínhamos recebido a certificação de país livre da doença. Porém, com a queda da procura pela vacinação, né, que mais uma vez, a vacinação é o único meio de se evitar a doença, as coberturas vacinais caem e o vírus volta a circular no meio. Então, 2018 começaram a surgir casos, no ano passado nós tivemos uma epidemia, né, a nível nacional. Esse ano, menos, já diminuiu, mas continuam sendo registrados casos no Rio Grande do Sul, inclusive mais de 30 somente em 2020. E o que se observou? Que na investigação dos casos, a grande maioria é em pessoas não vacinadas ou com o seu esquema vacinal incompleto. Então, aí está a importância da vacinação. Verdade. Agora, neste mês de outubro, está se mobilizando uma grande campanha em todo o Brasil para que as pessoas façam essas vacinas e que atualizem o calendário vacinal também. Todas essas vacinas estão disponíveis aqui nas unidades básicas de saúde do nosso município. Como é que as pessoas fazem para ter acesso a essas vacinas neste período em que a gente precisa controlar por causa do distanciamento social? Sim, Sandra. Todas as unidades básicas do município dispõem de todas as vacinas necessárias para a atualização do calendário vacinal. Então, na segunda-feira, começou oficialmente a campanha, que vai do dia 5 a 30 de outubro. São, na verdade, duas campanhas em uma só. A multivacinação, que é para a atualização da carteira de vacinas de crianças de 0 a adolescentes até 15 anos. Então, que justamente não estejam com o seu calendário vacinal em dia, que tenham vacinas em atraso, né? Vão procurar as unidades para atualizar a sua carteira. E, paralelamente, né, simultaneamente, então, a campanha da polio, que vão ser vacinadas indiscriminadamente, vai ser uma vacinação em massa de todas as crianças de 1 a 4 anos de idade. Tá? Então, as pessoas podem estar procurando as unidades básicas do município, respeitando a questão do distanciamento social, o uso de máscara, as medidas sanitárias preconizadas, né, pelos serviços de saúde, que ao procurarem o serviço evitem levar mais do que uma pessoa junto, ou vai o pai, ou vai a mãe, se precisar ir mais gente, mas que aguarde do lado de fora. Então, que as unidades estão preparadas para receber e atender a população com todas as vacinas preconizadas pelo Ministério da Saúde. Certo. A gente sabe que com a vida moderna, as crianças hoje elas brincam de uma forma diferente com que nós brincávamos antigamente. E uma vacina que a gente sempre tinha preocupação em ter atualizada era a vacina do tétano. Ainda existe essa vacina e ainda existe procura por essa vacina? Sim, exatamente, Sandra. A vacina do tétano, ela é feita já no primeiro ano de vida da criança. Ela é um componente da vacina pentavalente, então a criança recebe 3 doses dessa vacina antes de completar 1 ano. Até os 4 anos de idade são mais 2 reforços da tríplice bacteriana. E ao longo da vida, de 10 em 10 anos, então, a vacina do tétano ou antitetânica, como é chamada. Certo. Houve uma época em que as pessoas deixaram de procurar, deixaram de fazer a vacina. E hoje em dia, com as questões trabalhistas, também as empresas exigem que os funcionários tenham o seu calendário vacinal em dia. Então, a antitetânica, a tríplice viral, são vacinas, a hepatite B também. Vacinas que voltaram a ter uma procura maior por parte dos adultos também. A gente está vivendo aí o mês do Outubro Rosa e a gente não pode deixar de falar em momento nenhum desse assunto importante que é a prevenção da saúde da mulher. E a mulher também tem umas vacinas que deve fazer. Por exemplo, se tiver um HPV, precisa vacinar. Exato. A vacina do HPV ela é disponível para as adolescentes meninas e meninos, então, no sistema de saúde. A partir dos 9 anos, as meninas poderão estar fazendo a vacina do HPV até antes de completarem 15. E os meninos, então, aos 11 anos de idade, também vão receber a vacina do HPV. As mulheres também fazem a vacina DTPA celular durante a gestação. Toda a gestação deve ser feita, deve ser vacinada. Então, a saúde da mulher também é uma questão que diz respeito ao calendário de vacinação.
Bem importante a gente falar sobre esse assunto justamente nesse mês de outubro, Sim. que é um mês de conscientização. E a gente Exatamente. precisa ter esse cuidado, essa prevenção, porque depois é tudo muito mais difícil, né? Exatamente. A vacinação é das políticas de saúde públicas que tem mais custo-benefício, porque ela é mais barata, é muito mais barato você prevenir do que depois você tratar uma doença incapacitante, uma poliomielite, um sarampo. Então sempre vale a pena, sempre é importante que os pais levem os filhos, que mantenham a caderneta atualizada, que periodicamente observem, avaliem a caderneta se está anotado a lápis alguma vacina que precisa ser feita e que levem os seus filhos, que não tenham medo. Qualquer dúvida em relação à vacina pode ser esclarecida com o pediatra, o seu pediatra que atende o seu filho, então, e eles também vão salientar a importância de se manter um esquema vacinal sempre atualizado. Para tranquilizar as pessoas em casa, as vacinas enviadas para as unidades básicas e utilizadas em todo o Brasil, elas são extremamente seguras? Sim, as vacinas que são utilizadas pelo Programa Nacional de Imunização, elas são as mesmas que são utilizadas por laboratórios e clínicas particulares, tendo em vista que o Ministério da Saúde, ele adquire essas vacinas de laboratórios renomados, então, de todo o mundo, ele importa e registra e faz a distribuição dessas vacinas através da rede de frio. Então, as pessoas não precisam ficar em dúvida em relação à qualidade dos imunobiológicos. Todas as unidades básicas de saúde estão aptas a vacinar ou existe só um local específico? Como é que as pessoas fazem esse acesso? Não, Sandra, todas as unidades básicas de saúde estão oferecendo a vacinação, então as vacinas desde ontem, no dia 5, então teve início a campanha, porém são vacinas que estão disponíveis durante todo o ano para que as pessoas procurem e façam a sua vacinação, atualizem o seu calendário vacinal. Então, no dia 17 de outubro, nós teremos o dia D, que é no sábado, um dia de mobilização nacional, onde todas as unidades estarão abertas das 8 às 17 horas ininterruptamente. Então, nesse dia, as pessoas que têm uma carga horária que durante a semana não possam levar os seus filhos, uma jornada de trabalho que não facilite muito para levar durante a semana, poderão estar procurando serviços de saúde nesse dia para a vacinação. É importante lembrar que nesse dia não vai ser oferecido nenhuma vacina além do que essas que já estão sendo oferecidas agora. Não vai ter uma dose extra de vacina. Então, podem começar a procurar desde já os postos de saúde, avaliar o esquema dos seus filhos e as crianças de 1 a 4 anos de idade, todas deverão receber, então, a gotinha ou a vacina da poliomielite. Fernanda, obrigada por todas essas informações. Tá, eu que agradeço. E a vocês que estão em casa, não esqueçam, anotem aí no seu calendário, dia 17 de outubro, um dia D de vacinação. Procure levar os seus filhos e passar essa informação para quem tem filhos. A vacina ainda é um método mais seguro de prevenção.